fake news nesse momento. Donald Trump fala na Casa Branca e dá explicações sobre o conflito no Irã. Nós vamos ao vivo com tradução da Denise Bobadilla. É uma grande honra estar aqui com vocês. Uma feliz Páscoa. Nós tivemos uma das melhores Páscoas que tivemos, acho que de formas diferentes. Militarmente foi uma das melhores. Boa tarde. Nós temos bastante coisa para discutir hoje e entraremos em detalhes. As pessoas mais envolvidas irão trazer exatidão a esse respeito. Temos aqui algo para celebrar o sucesso de uma das maiores, mais complexas e mais difíceis buscas em combate. Alguns chamariam uma missão de busca e resgate. Em geral, aviões são derrubados durante a guerra, especialmente durante um combate. Mas nós temos um grupo forte, um grupo maldoso. E eles poderiam fazer isso, e a gente poderia perder 200 homens para pegar apenas uma. Coisas ruins poderiam ter acontecido, mas nós conseguimos. Nós temos um grande talento, tivemos também muita sorte. Nós somos ajudados por ótimas pessoas. E foi uma honra estar envolvido nesse resgate histórico. É algo que vai para os livros de história. Na noite de quinta-feira, um F-15, um jato F-15 americano, caiu em território inimigo no Irã ao participar da Operação Fúria Épica. Onde estávamos indo terrivelmente bem, tremendamente bem. O país todo poderia cair, poderia ser tomado em uma noite, e essa noite pode ser amanhã à noite. Bom, membros da tripulação foram ejetados, os 2 membros, e caíram vivos em solo iraniano. Eu pedi imediatamente que deveríamos tomar uma decisão e pedir às Forças Armadas que fizessem o que fosse necessário para trazer os nossos corajosos combatentes para casa. É uma decisão arriscada, porque nós poderíamos terminar com uma centena de mortos ao invés de 1 ou 2. Foi uma decisão difícil. Então, os militares americanos, nós temos essa decisão de não deixar ninguém para trás. E dentro de horas, em poucas horas, as nossas Forças Armadas conseguiram destacar 21 aeronaves militares em espaço aéreo hostil, muitos voando em baixa altitude, sendo atingidos por balas. Eles atiram, né, quando as aeronaves voam tão baixo. Eles tinham vantagem nisso. E era um dia mesmo. E nós ficamos 7 horas sob fogo inimigo. Tínhamos um helicóptero que foi bastante atingido, mas foi incrível. Esse armamento, o nosso armamento é incrível. A tripulação dos voos e os combatentes a bordo dessas aeronaves tiveram riscos extraordinários para resgatar esses membros de serviço, esses colegas. A primeira onda de busca e resgate conseguiu localizar o piloto do F-15 e ele foi tirado do território inimigo por um HH-60 Jolly Green 2, um helicóptero fabuloso que enfrentou fogo muito de perto. Quando você olha para o equipamento, você nem imagina que eles conseguiram sair sem nenhum machucado dali. E o segundo membro da tripulação, que era um oficial de armas, um coronel altamente respeitável, ele caiu muito distante da área de onde estava o piloto. E indo nessa velocidade, você imagina que em 2 ou 3 segundos eles podem se distanciar muito. Quilômetros de distância. Ele estava bastante ferido e preso numa área cercada de terroristas da Guarda Revolucionária Islâmica, um grupo bem difícil, na verdade, e também uma milícia local. E as pessoas ali no Irã, o povo, foram incentivadas a encontrar esse piloto, na verdade, esse oficial.
E mesmo ferido, ele escalou ali essas montanhas traiçoeiras, é um terreno bem montanhoso, e foi para uma altitude mais alta para evitar ser capturado. É importante sempre estar longe do local da queda e bastante longe dali. Então é preciso se afastar para evitar ser pego. Ele estava ferido. E ele fez algo fenomenal. Ele escalou duas faces montanhosas e sangrando muito ainda. Ele conseguiu contatar as forças americanas para transmitir sua localização. Ele tinha um tipo de bip muito sofisticado que ele sinalizou várias vezes. E quando eles saem em missões assim, eles têm bastante bateria, né, para poder continuar sinalizando, enfim, poder comunicar as equipes. Nós mobilizamos uma operação gigante para resgatá-lo nessas montanhas. O terreno é muito difícil e era muito complicado encontrá-lo ali. A segunda missão de resgate envolveu 155 aeronaves, incluindo 4 bombardeiros, 64 caças, 48 aeronaves de reabastecimento, 13 aeronaves de resgate. E nós estávamos fazendo tudo isso porque havia milhares de pessoas procurando por ele. Nós olhamos áreas diferentes, nós se espalhamos ali em 7 diferentes localidades onde eles achavam que ele poderia estar. E aí eles viram grupos por toda parte ali. Eu estava ouvindo essas pessoas, eu ouvi esses generais, o general Raising Cane foi fantástico, Pete Hegseth foi fantástico, e ouvindo o relato deles foi incrível. Enfim, eles estavam nesses locais diferentes e todo mundo pensava, bom, acho que ele deve estar ali porque havia 9 aviões circulando e isso era a 40 quilômetros da costa. E com muita habilidade, precisão, letalidade e força, os militares desceram na área real, eles se engajaram ali no rescue desse oficial que estava ferido, destruíram as ameaças e deixaram o território iraniano sem se ferirem. As armas o oficial de armas do F-15 foi retirado e capturado no Irã. E ele passou ali quase 48 horas sangrando. É um tempo muito longo para passar ferido. E quando nós saímos, nós tínhamos 2 aviões grandes, 2 aviões velhos, na verdade. E eles são bons para levar equipamentos para as montanhas. E ali era um problema porque o terreno ali era um tipo de areia meio molhada. E foi difícil para os aviões decolarem. E eles acabaram atolados. Então, nós tínhamos um problema de contingência inacreditável. Nós conseguimos levar, então, aviões mais leves, mais rápidos, e nós explodimos esses aviões anteriores que estavam atolados, porque nós não podemos deixar equipamento para o inimigo, e a gente não queria que ninguém examinasse o tipo de equipamento que a gente leva. Então, foram grandes aviões que eram, na verdade, velhos, nós os explodimos, nós agimos rapidamente, aeronaves mais rápidas entraram e pousaram ali nessa areia. E foram 3 helicópteros, na verdade, que foram usados e eles desempenharam de uma forma fantástica. Os rotores estavam desligados e eles reconstruíram esses helicópteros em menos de 10 minutos. E foi uma das coisas mais incríveis que eu vi, porque esses helicópteros, eles são pequenos e são muito poderosos. Mas eles são bem pequenos mesmo. Então, porque aí eles podem entrar em certas áreas. Então, eles tiraram
eles conseguiram retirar esses helicópteros dali de dentro e puseram os rotores e conseguiram fazer com que eles funcionassem em 10 minutos. Acho que algumas empresas diziam que seria necessário 5 dias para montar, mas enfim. Como comandante em chefe, eu nunca vou esquecer o risco extraordinário dos nossos combatentes nessa batalha. Imagina isso, você ter 3 aviões esperando e a areia ali é tão ruim, eles não conseguem decolar. E os aviões acabam atolando, porque não era bem uma pista de pouso, era uma área, enfim, uma área rural. Mas imagina, isso foi... Isso acho que se você pensa seria um local perfeito para uma locação de filme, quando você pensar no tipo de área que é. E eles conseguiram ali, de uma forma tão rápida, e conseguiram sair. Então, foram 15 minutos, um intervalo de 15 minutos. Um carregou, saiu, um carregou, saiu, um carregou, saiu. Pronto. E a gente estava acompanhando isso, assistindo, e foi maravilhoso. Eu fiquei quase tão impressionado pela contingência que nós tivemos ali do que pelo fato de que a gente tenha conseguido fazer isso. Nós agradecemos a Deus por cada um deles e pelo talento. Não é nem talento, é genialidade. São gênios. Todos eles. Se olharmos o que nós fizemos com Maduro, nós entramos numa instalação militar imensa, forte, protegida por milhares de soldados, e em questão de minutos nós conseguimos derrubar portas de ferro, portas de aço, e ele estava dentro, e em minutos nós conseguimos trazê-lo dentro dos nossos aviões. E conforme o tempo passa, nós nos movemos céus e terra para trazê-los para casa. É assim que fazemos. Eu quero agradecer a todos os membros das Forças Armadas Americanas envolvidos nessas operações históricas, porque elas são históricas. Quando nós estamos em áreas e você olha para esses helicópteros, a quantidade de balas que foram atiradas contra eles, ninguém consegue sair como a gente conseguiu. Eu acho que Deus estava olhando para nós. Foi a Páscoa, enfim. Acho que era o território da Páscoa, né? Porque Deus estava olhando para nós. Olha o maquinário. São máquinas incríveis, como elas voam e tudo mais. Mas esses 2 resgates extraordinários, nós não falamos muito do primeiro resgate e nós esperamos 1 hora para falar. E aí houve um vazamento, nós vamos encontrar quem vazou essa informação. E aí, enfim, disseram que havia uma pessoa ainda desaparecida, né? Uma pessoa ali que não havia sido encontrada. Mas nós vamos ver quem vazou a informação, vamos ver a empresa de mídia da imprensa que... Se é uma questão de segurança nacional, as pessoas vão presas por vazarem essa informação. Vocês sabem quem? Vocês sabem de quem estou falando. Tem coisas que não é possível fazer. Porque ao fazer isso, todos os iranianos souberam que havia um piloto ali na terra deles que estava lutando por sua vida. E tornou mais difícil também para os pilotos e para as pessoas fazerem a busca. Porque aí as pessoas sabiam, começavam a vir esses aviões todos e a operação ficou muito mais difícil, porque alguém resolveu vazar essa informação. Falou que a gente tinha um e que havia outro ainda ali, esperando resgate. E aí o Irã colocou um resgate enorme, colocou um prêmio para quem capturasse o piloto. Então, além de a gente estar nas mãos de uma força militar muito talentosa, muito boa, mas muito má, nós tínhamos também milhões de pessoas ali do povo que estavam tentando fazer isso também. A gente vai encontrar quem vazou isso. Provavelmente a pessoa não sabe a extensão do que ela fez.
Mas a gente vai descobrir, é uma questão de segurança nacional. Essa pessoa que vazou isso para a imprensa, que colocou isso na imprensa, vai ser presa. E isso vai ser logo, porque isso colocou esse homem sob risco e as pessoas que estavam procurando ele, por ele. Nos últimos 37 dias, as Forças Armadas americanas realizaram mais de 10 mil voos de combate sobre o Irã, atingindo mais de 13 mil alvos. Os F-15 foram, que são a primeira tipo de aeronave usada nesse tipo de operação. Eles fizeram milhares e milhares de voos e nós tivemos sorte. Na verdade, nós tivemos sorte. É um recorde sem paralelo na história de operações aéreas militares. É algo que nunca ninguém viu. É uma honra estar envolvido nisso. Nós estávamos ali tarde da noite, estávamos aguardando por esses aviões de contingência para que eles viessem. Então ali era como uma fazenda, né? Sem uma pista de pouso, com um solo pedregoso de areia molhada. Nós estávamos esperando para aterrissar e decolar. E foi uma mágica. 1, 2, 3, bum, bum, bum. A gente estava um pouco preocupado. Eu falei, nossa, se eles não fizerem isso rapidamente, vai ser duro. E é ali, né? A gente estava no meio de tudo isso. Mas eles foram tão rápidos e agiram de forma tão precisa. E eles foram um depois do outro, não ao mesmo tempo. Eles não vão ao mesmo tempo, né? Eles vão um depois do outro. Eles têm bastante espaço ali para... Não tinham bastante espaço ali para pousar, com terra e areia. Eu tenho muito orgulho das pessoas que estão aqui comigo. Muitos outros trabalharam nessa missão. O Steve Witkoff também está fazendo um trabalho fantástico, o Jared Kushner. Mas as pessoas que estão aqui, o trabalho deles é fenomenal. E eu quero apresentar aqui o chefe da CIA. É um homem que é um dos protagonistas aqui. Se nós tivéssemos um dos filmes, ele seria ali o chefe da CIA. O John Radcliffe fez um trabalho incrível naquela noite. Eu não vou entrar em detalhes, mas a CIA foi muito responsável por encontrar esse pontinho ali. É uma expressão, é que nem encontrar uma agulha num palheiro, achar esse piloto. E a CIA foi inacreditável. Eu acho que tem coisas que são censuradas, que eu não posso falar, enfim, são coisas que são secretas. John, se você quiser só falar rapidamente algumas coisas. Obrigado, senhor presidente. É um privilégio estar aqui hoje com o senhor. E para compartilhar o que podemos sobre essa missão excepcional e reconhecer a engenhosidade, a bravura daqueles que a executaram, assim como a liderança, a resolução do presidente que ordenou esse trabalho. Algo que ficou muito claro... Quem fala nesse momento é John Radcliffe. Ele é o diretor-geral da CIA, ele que fez toda a operação que acabou resgatando aqueles militares americanos que ficaram perdidos no Irã. É uma operação exitosa, inclusive experientes integrantes das Forças Armadas americanas dizem que no passado seria praticamente impossível resgatar um americano em uma guerra, no caso no Oriente Médio, sem que os Estados Unidos sofressem grandes perdas. E os Estados Unidos conseguiram graças a essa operação. O presidente americano, Donald Trump, chega a dizer, durante essa coletiva à imprensa, de que você teve informações vazadas de inteligência da CIA a veículos de imprensa que colocaram aquele piloto americano em risco. Hoje ele está em uma base americana no Kuwait, se recuperando. Ele ficou 2 noites, 2 madrugadas, dentro de uma caverna, com uma arma na mão, na tentativa de se defender caso os iranianos chegassem, mas ele foi resgatado. Mas o ponto principal dessa entrevista é Donald Trump dizendo que o Irã pode cair em uma noite e isso pode acontecer amanhã.
dando uma amostra de que pode haver um ataque muito maior dos Estados Unidos. Vamos acompanhar o que fala agora o diretor-geral da CIA. Talvez ele traga novidades sobre a possibilidade de um ataque americano massivo. E o comparável a caçar um pequeno grão de areia no meio de um deserto. Foi uma corrida contra o relógio e foi crítico que nós tenhamos conseguido localizar esse aviador rapidamente. E, ao mesmo tempo, mantendo os nossos inimigos enganados por outra razão. Além dos ativos humanos e técnicos destacados pelo presidente para achar o nosso homem, a CIA executou uma campanha de engano para confundir os iranianos que estavam caçando desesperadamente esse aviador. Na manhã de sábado, alcançamos nosso objetivo primário ao encontrar e ter a confirmação de que este homem que está entre os melhores e os mais corajosos americanos estava vivo e estava ali numa fenda na montanha, ainda invisível ao inimigo, mas não à CIA. A confirmação foi levada ao secretário Hegseth e dele para o presidente, e a operação se moveu rapidamente para a execução da próxima fase. Nós conseguimos executá-la na noite de sábado, e a nossa inteligência sabia que os iranianos, estavam envergonhados até pelo sucesso dessa missão de resgate. Quando o presidente me pediu para liderar a CIA, ele tornou muito claro: faça o básico, sem político, sem agenda. Lide com os problemas mais difíceis e execute as missões mais difíceis. Esse presidente lida com resultados. E agora é o que a CIA tem de fazer. Os profissionais da agência e do Departamento de Guerra merecem um crédito imenso por sua execução sem falhas durante essa missão complicada, por suas habilidades, criatividades e coragem, que são incomparáveis na batalha sempre que eles se colocam. Mas nada disso importa se nós desperdiçássemos isso com um presidente sem a coragem política de colocar isso em ação. Senhor presidente, eu tenho o privilégio de vê-lo em ação com coragem política no melhor interesse dos Estados Unidos diariamente, e sou grato de sua missão bem-sucedida, que deu ao povo americano uma janela para isso também, para que eles possam ver isso. O secretário e o chefe do Estado Conjunto, eles têm a confiança porque eles sabem que eles têm um comandante em chefe que os apoia da mesma forma que os militares são apoiados por ele. Eles sei que têm a confiança também da CIA em seu apoio. Ao povo americano, sua confiança deveria ser aumentada ao saber que a segurança da nação está nas mãos de um presidente que está disposto a tomar os problemas que por tanto tempo foram lidados pelos dois lados da política por quase meio século. É uma honra servir a um líder que acabou de provar que você pode acreditar nele quando ele diz que ele fará o que fará. Muito obrigado. Muito obrigado, John, pela colaboração da CIA e pela parceria. Senhoras e senhores, americanos, especialmente os nossos combatentes nas Forças Armadas, nesse final de semana de Páscoa, as forças militares dos Estados Unidos mais uma vez provaram que nós temos a maior força de combate que o mundo já viu. Em duas operações de busca e resgate extraordinárias dentro do território inimigo do Irã, nossos combatentes executaram missões de uma capacidade de tirar o fôlego com coragem e precisão. A gente está ouvindo agora o secretário de defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, e ele está dando detalhes a respeito da operação de resgate dos militares americanos no Irã. Eu já disse, foi uma operação muito bem sucedida da CIA. A CIA conseguiu trazer de volta
parte dos americanos, recuperar alguns aviões e levar um dos militares que ficou quase 48 horas em uma caverna no Irã para uma base militar do Kuwait, onde ele se recupera. Donald Trump tem cantado vitória a respeito desse episódio, mas o mais importante foi uma declaração dada por Donald Trump. Ele disse que o Irã, na visão dele, pode cair em uma noite e isso pode acontecer até amanhã. Ele deu uma sinalização de que os Estados Unidos podem fazer um ataque diretamente a Teherã. Vamos acompanhar se Pete Hegseth dá mais detalhes, porque o diretor da CIA não abordou o assunto. Como os americanos conseguiram fazer isso? Um oficial que foi capturado estava ali por mais de um dia, e quando ele pôde finalmente ativar o seu transponder de emergência, sua mensagem foi muito simples e poderosa. Ele mandou uma mensagem: Deus é bom. Naquele momento de isolamento e perigo, sua fé e seu espírito de combate apareceram. Ele foi atingido na Sexta-feira Santa, ficou escondido numa caverna ali, numa fenda da montanha, resgatado no sábado, resgatado no domingo de madrugada. Ele saiu do Irã ali enquanto o sol se subia no domingo de Páscoa. Um piloto que renasceu e que vale para toda a nação. E ele disse apenas: Deus é bom. Apesar de todo o fogo que era atirado e das condições terríveis, nossas tropas trouxeram todos os americanos de volta. Nenhuma vida americana foi perdida. Nenhum homem foi deixado para trás. E isso não é sorte, isso é resultado de um treinamento preciso, de tecnologia superior e de um ethos de combate e da força americana. Nossos operadores especiais, pilotos e tripulações executaram tudo com perfeição sob fogo e eles foram letais. Basta perguntar aos iranianos. Nós conseguimos, mesmo quando a morte parece vir de cima, as nossas tropas conseguiram lutar contra uma tragédia em potencial para uma demonstração da resolução e da capacidade americana. E nada disso seria possível sem a liderança corajosa e a determinação firme do presidente Donald J. Trump. Do momento em que esses oficiais caíram, o presidente Trump deixou claro que nós não deixaríamos ninguém para trás. A primeira missão, a primeira de duas, foi uma audaciosa missão à luz do dia.